Eu já vou começar esse vídeo mandando a real. Eu não gosto de Marvel. Quando a questão é contar histórias, apesar de ser bem mais focado nos personagens, eu não acho que a Marvel consiga alcançar o nível de profundidade de uma DC Comics ou até de um Maurício de Souza, sei lá. Pelo menos não pra mim. E até as histórias da Marvel que me interessam, tipo Ruínas, são exploradas de uma forma tão broxante que eu perco o ânimo de procurar por mais. É claro que existem sim algumas pérolas no currículo. Demolidor é um personagem que me interessa bastante, inclusive é minha tela de bloqueio desde que eu mudei de celular ano passado. Mas, por mais que eu goste de Demolidor, não é dele que eu vim falar hoje. Na quinta série, quando eu comecei a me interessar por quadrinhos além de Turma da Mônica, eu não sabia por onde começar. E eu tinha medo de procurar outras coisas e acabar não gostando. Eu cheguei a perguntar para um monitor da escola, que era muito fã de quadrinhos, onde eu devia começar, e ele logo de cara me recomendou Sandman, do Neil Gaiman, porque eu sempre fui muito fã dele, né, do Gaiman. Mas outra pergunta que ele me fez foi qual era o meu personagem favorito de Turma da Mônica. Não especificamente da turminha, que é a Marina, inclusive, mas em geral. E, em geral, é o Horácio. Ele é o meu personagem favorito desde que eu era criança. Sim, eu fui diagnosticada com depressão aos 6 anos. Por que a pergunta? E por eu ter respondido o Horácio, né, com esse personagem, o Mauro, né, o monitor, me indicou ler Surfista Prateado. Isso eu tava na quinta série. Agora, até aquele momento da minha vida, eu só conhecia o Surfista Prateado pelo filme do Quarteto Fantástico. E não só isso, ele é um dos meus crushes de infância, né, o do filme. E o que eu sabia é que ele era um vilão, e pelo menos é isso que eu me lembrava, porque tem quase uma década que eu não vejo aquele filme. Mas enfim, eu nunca li nada de Surfista Prateado até esse ano, e isso foi tipo há 10 anos atrás que eu tive essa conversa com esse monitor. Antes de tudo, uma introdução de como esse personagem surgiu e uma explicação pra minha mãe de por que ele não é um vilão. A discussão de que entre quem criou o personagem, se foi o Jack Kirby ou Stan Lee, é uma que eu vou evitar me aprofundar aqui, porque eu já vi umas discussões bem mal educadas sobre isso na loja de quadrinhos que eu frequento, então eu vou evitar de dar crédito pra um só e creditar os dois, porque, no fim das contas, querendo ou não, foi sim um trabalho em equipe. Enfim, o principal chamariz do surfista é que ele era um dos, se não o personagem favorito do Stan Lee. Ele é um personagem muito filosófico e que o Stan usava para desabafar nos quadrinhos, bem parecido com o que o Maurício faz com o Horácio, por isso a recomendação. E por muitos anos, o Stan Lee foi o único a escrever histórias do Surfista Prateado, e ele era bem possessivo do personagem. Tanto é que quando ele abriu para outros autores, ele admite que nunca ter lido nenhuma história do surfista que não tenha sido escrita por ele, o que é um pouco triste que ele supostamente não tenha lido nenhuma, porque o Straczynski escreveu uma das melhores histórias, que é Requiem. O Surfista Prateado foi idealizado inicialmente como essa figura de um mensageiro de um deus espacial, o Galactus. E um deles, eu não lembro se foi o Stan ou o Jack, descreveu ele como um anjo caído, acompanhando um deus destruidor. Eu tenho quase certeza que foi o Jack Kirby. E foi o próprio Kirby que disse que quando ele estava criando esses dois personagens, né, o Galactus e o Surfista, ele se voltou para a Bíblia. Então, de certa forma, o Surfista Prateado que é o Jesus da Marvel, e não o Deadpool, por mais que eu tenha rido horrores disso no cinema. Uma coisa que reforça essa aura de magia ou até de divindade do surfista é justamente essa aparência metálica dele. O prateado é, na verdade, uma camada de poder cósmico do Galactus que cobre o corpo do surfista. É uma referência bíblica que eu tirei do cu agora. Mas em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: "E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça." Então eu tive esse pensamento aleatório aqui, que o surfista prateado entraria não como a mulher vestida de sol, e sim como o homem vestido de lua, ou de estrela, sei lá, pro dragão vermelho, que é o Galactus. Mais uma vez, referência bíblica que eu tirei do cu. E eu acho que é isso que faz o Surfista Prateado um personagem tão legal, porque ele é não só um porta-voz dos autores, né, do Stan Lee, mas do Jack Kirby também. Se você olhar as histórias feitas pelos dois, você vê que tanto um quanto o outro se expressavam muito bem através do personagem. O Stan Lee com as divagações, por mais que muitas vezes elas fossem meio rasas, enquanto o Jack Kirby conseguia colocar esse peso de anjo caído no surfista. É literalmente Jesus numa prancha de surf.
O que me atrai mais no Surfista Prateado é essa coisa do perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E se pá, o próprio surfista já deve ter falado alguma coisa nessa linha e eu não tô lembrada agora. Mas é tudo isso de ele ser um guardião da Terra e dos humanos e não entender nem a Terra nem os humanos. Ele é um estranho no ninho e por mais que ele tente, ele não se encaixa entre os outros heróis. Justamente porque ele não parece humano o suficiente. Nisso ele me lembra um pouco o meu digníssimo Caçador de Marte. É um herói alienígena que se prestou a proteger a humanidade, por mais que não consiga entendê-la, e vice-versa, os humanos também não entendem e por isso não confiam, tanto no John quanto no Norrin, que é o nome do surfista. E isso causa esse isolamento e essa crise de como eu vou proteger essas criaturas se eu não consigo viver entre elas, fraga. Tá, mas eu falei e não expliquei quem é o personagem e quais são as tais filosofias dele e tudo mais, então vamos lá. O Norindrad é um cidadão de Zenla, e ele era um astrônomo e um pensador desse planeta. E o povo de Zenla vivia em paz até a chegada do Galactus, o Devorador de Mundos. O Norin, tentando salvar o seu planeta, se ofereceu como servo e arauto do Galactus. Arauto, pra quem não sabe, é tipo um mensageiro. É uma posição precursora de um diplomata. E ele aceitou essa posição de basicamente ser um escravo do Galactus para salvar Zenla, só que essa missão foi ficando cada vez mais difícil até que eles encontraram a Terra. O surfista peitou o Galactus para proteger a Terra e os humanos, e em troca o Galactus prendeu ele na Terra. Basicamente, é isso. Só que tem alguns pontos interessantes nessa história. Um dos grandes dilemas do Surfista Prateado é que ele tem o poder e a capacidade de viajar entre dimensões e cruzar o universo, mas ele não pode porque ele tá preso na Terra. E isso deixa ele muito agoniado, tadinho. Zenla é descrita como uma utopia, um mundo perfeito e pacífico, onde todos vivem bem e são felizes e ninguém passa dificuldade. E ainda assim, os pais do Norin tiraram as próprias vidas, porque é claro que ele é órfão. É uma sociedade intelectualmente saciada e quase hedonista. Eles já foram para todos os lugares que eles tinham que ir, eles já exploraram tudo que era possível, e ainda assim o Norin quer sair para explorar o universo, por mais que não haja necessidade de descobrir mais nada. Até a própria premissa dele é uma contradição. Ele deu a própria vida para salvar milhares de outras no planeta natal, mas trilhões de outras vidas foram perdidas por causa disso em outros planetas. E esse é um dos principais conflitos do Surfista Prateado, inclusive. É a culpa que ele sente por todas as vidas que foram perdidas por causa da missão dele de encontrar planetas para o Galactus devorar. Tem várias histórias muito boas do Surfista Prateado espalhadas pelo cânone da Marvel. Duas delas são Requiem e Parábola. Falar de Parábola a esse ponto é chover no molhado, até porque o link do Quadrinhos na Sarjeta já fez um vídeo sobre, então eu vou falar de Requiem, que é a história que eu citei lá no começo e foi a primeira que eu li. E a beleza dessa história já começa na arte do Ezadri Beach, que são basicamente pinturas a óleo passadas para quadrinho. É uma coisa muito linda de ver, sem brincadeira. Elas elevam a história para uma coisa muito mais etérea, muito mais quase cósmica, de verdade. Mas sobre o que é Requiem? Bom, para começo de conversa, vocês precisam entender o seguinte. Geralmente, quando o Surfista Prateado aparece, é pra chamar o Senhor Fantástico pra passar alguma mensagem do Galactus. Só que dessa vez isso não acontece. Ele só pede pra falar direto com o Reed Richards e com a Sue Storm. Claro que ela tá lá, né, porque ela é casada com o Reed. E logo no começo a gente não sabe direito o que tá acontecendo, por mais que o Straczynski dê algumas dicas, como por exemplo quando a gente vê a Sue chorando depois da conversa, ele não fala diretamente. E isso continua com o Reed fazendo alguns experimentos no surfista para entender o que está acontecendo. Pelas ilustrações dá para ver que é doloroso, mas o próprio Norin diz pro Reed continuar porque é uma coisa que tem que ser feita. Meio que ele já aceita o que tem que acontecer. E o que acontece dá pra ver em alguns momentos das ilustrações que aquela película de poder cósmico que cobre o corpo do Surfista Prateado tá rachando. E como é um material alienígena, não é nada que o Reed já tenha visto antes, e não existe nada que ele possa usar para reproduzir essa matéria. O Reed explica que esse tecido que cobre o corpo dele, por mais que tenha tipo a profundidade de só alguns micrômetros, tá ligado diretamente ao sistema nervoso, e conforme o SNC do Norin vai se deteriorando, a camada cósmica vai junto. E os sintomas são de uma doença mesmo. Fraqueza, falta de ar, tontura, palpitações, seguidos de
perda de memória, desmaios, progredindo para paralisia dos membros, falência respiratória e, finalmente, falência cardíaca. Então, essencialmente, em palavras bem chulas, o surfista prateado está lidando com um câncer terminal e inoperável. O homem mais inteligente do mundo virou para ele e disse: "Você vai morrer e eu não posso te ajudar. Eu sinto muito." E a estimativa de vida do surfista era de 1 mês, sendo bem generoso. E no espírito de surfista prateado, ao invés de ficar deprimido e se recolher, o Norin agradece ao Reed, comparando a situação dele com a de uma borboleta monarca. As borboletas monarcas vivem apenas 2 semanas. 1 mês de vida equivale a 2 gerações de borboletas. São 2 gerações de vida e isso é uma bênção. E aí ele vai aproveitar esse tempo que ele ainda tem para viajar pela Terra mais uma vez enquanto ele ainda pode. E é aqui que entra aquela coisa que eu falei mais cedo no vídeo, do aspecto de observador dele. Durante um diálogo com o Homem-Aranha, o Norin diz que antes de partir ele queria fazer alguma coisa pela humanidade, ajudar a humanidade, mas que ele não sabe como, porque, abre aspas, "Eu ando pensando, deve haver algo que eu possa fazer para o seu mundo antes de partir. Eu estou aqui há tanto tempo admirando sua beleza e confuso com sua brutalidade. Vocês são a mesma espécie, têm os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, os mesmos medos. Comem a mesma comida, dormem o mesmo sono. Então, vocês se superam nos jeitos de se dividir, de destruir uns aos outros. Fronteiras, países, sanções, credos, nomes, moda. Vocês se matam por um par de tênis. Seus líderes lhe exploram e oprimem para ganho próprio, e vocês permitem, desde que isso destrua quem vocês consideram diferente. Vocês são uma raça de malucos. Mas eu continuo pensando, tem que haver algo que eu possa fazer. Mas não há nada. Nada." Fecha aspas. Ele poderia muito bem usar o poder cósmico dele para destruir todo o poder bélico da Terra, como o próprio Homem-Aranha pontua, né? Mas isso não mudaria muita coisa, porque é tratar o sintoma e não a doença. Essa fala que eu acabei de recitar é uma das reflexões mais comuns vindas do surfista em geral, não só nessa história. É uma das dúvidas mais frequentes dele, por que a humanidade quer se destruir? E nós mesmos não temos uma resposta concreta para isso, é sério. Pergunta para qualquer intolerante o porquê das crenças dele, e vai chegar um ponto em que a pessoa vai simplesmente responder porque sim, ou algum equivalente, porque simplesmente não tem outro motivo. É o que é, e ponto. Mas o Peter consegue convencer ele e o Norin consegue proporcionar essa paz ao mundo todo por 5 minutos. Era só o que ele aguentaria, mais do que isso seria demais. E ele ia morrer se ele fizesse mais. Mas quantos heróis você conhece que conseguiriam fazer isso? Deixar o mundo inteiro em paz por 5 minutos. O Norin conseguiu, e era o que ele próprio queria, afinal de contas. Então, de certa forma, missão cumprida, porque ele mostrou à humanidade o que eles poderiam alcançar, o que eles poderiam ser. Com o passar das horas, outros heróis ficam sabendo do que tá acontecendo com o Norin e, tipo, o Doutor Estranho vai falar com ele e presenteia ele com literalmente todo o conhecimento da raça humana. E é uma coisa muito bonita porque o Steven divide esse conhecimento entre antes e depois da chegada do surfista, só para ele ter uma noção de como a mera existência e presença dele impactou a humanidade, até na vida de pessoas que nunca ouviram falar dele. E o surfista vê isso como uma bênção porque em vários momentos, não só nesse quadrinho, mas em vários outros, ele se questiona se ele tá fazendo algum bem, se ele tá fazendo a diferença. Então, ter esse conhecimento seria meio que, sempre que ele tivesse essa dúvida, né, pelo que ainda sobra de vida dele, ele pudesse acessar esse conhecimento e ver toda a diferença que ele fez, todo o bem que ele causou. Aqui a gente corta pra ele voltando pra casa, pra Zenn-La. E a primeira pessoa que ele vê é a Shala Bal, que eu não lembro se eu falei dela, mas era a esposa dele antes de ele virar o surfista prateado. Ela é o amor da vida dele e essas coisas. E ele volta porque ele deu tudo que tinha pra manter aquele planeta a salvo, então ele precisava saber se eles ainda estavam lá, se eles ainda estavam vivos. E eles estavam. Só que, apesar de toda a tecnologia, não tem nada que possa ser feito pra salvar o Norin. Ele vai morrer de qualquer jeito. Não que ele já não tenha aceitado isso, mas
talvez tivesse alguma coisa. A Shalabal, né, a esposa dele, tenta argumentar, mas ele diz que tá tudo bem. E que ele só voltou pra ver ela uma última vez e ter esse conforto pra quando a escuridão chegar. E é lindo. Literalmente o planeta inteiro vai até o leito de morte do Norin agradecer ele pelo sacrifício que ele fez e homenagear ele pelo homem que ele é. Mas o Galactus volta pra estragar a festa e o Norin, mesmo morrendo, se levanta pra enfrentar ele. Só que não! Porque ele não tá aqui pra devorar Zenla, e sim pra tentar salvar o Norin, que ele vê aqui não como um servo, e sim como um amigo. E ele quer retribuir essa amizade, ele quer ajudar o Norin de alguma forma, mas o Norin recusa, porque, como ele próprio diz, nada dura pra sempre. E ele já cumpriu a missão dele, mas ele faz um último pedido, que Galactus proteja Zenla. E Galactus, né, respeitando a vontade do amigo, cumpre esse pedido em nome do ser mais honroso que já existiu nesse universo. E ele morre, e é um momento muito lindo. Assim, eu arrepio só de lembrar. Tem esse painel do Galactus parado. Ele ficou de guarda em frente a Zenla por 3 dias, enquanto o planeta inteiro estava de luto. É uma cena muito bonita. E a Shalabal, agora viúva do Norin, vira pro Galactus e faz um pedido. E mais uma vez, Galactus concede e transforma o Norin e manda o corpo do Norin pro espaço e transforma ele numa estrela que pode ser vista e reconhecida por todo o universo e por todas as pessoas de todos os mundos que o Norin impactou, onde ele sempre será lembrado e honrado junto às estrelas que ele tanto amava. O Norinrad, surfista prateado, é um ser cósmico e em vários momentos ele é mais do que isso. Como o próprio Jack Kirby disse, ele é um anjo caído em busca de redenção. E como alguns outros dizem, ele é Jesus numa prancha de surf. Mas no fim das contas, ele é o melhor personagem da Marvel. Tchau!